Olá, como vai você? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos responder uma pergunta muito interessante. Será que o batismo dentro da organização das Testemunhas de Jeová pode ser anulado? Em que ocasiões isso pode acontecer? Essas perguntas são feitas pelas pessoas em vários canais, eu já acompanhei, e nem sempre aqueles que tomam conta dos canais têm uma resposta definitiva a passar sobre isso. Entretanto, eu mesmo vivenciei uma experiência dessa em uma das congregações em que eu servi. Então eu tenho a experiência prática para mostrar para vocês quando é que um batismo dentro das Testemunhas de Jeová pode ser anulado. Mas antes de nós entrarmos no tema do vídeo propriamente dito, eu gostaria de recomendar para você que assista 2 vídeos do canal. O vídeo que fala sobre 7 práticas das Testemunhas de Jeová que não possuem base bíblica e o outro vídeo que fala sobre como as Testemunhas de Jeová, né, o seu corpo governante, eles manipulam até mesmo as crianças para prestarem a adoração a essa entidade. Então depois aqui no final desse vídeo eu vou deixar o cardzinho com esses 2 vídeos para que você chegue lá, acesse, assista esses vídeos. E eu quero pedir para você também um favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. É só assim que o YouTube entende que o canal tem relevância, que o conteúdo é bom e que ele também comece assim a compartilhar com mais pessoas e essa mensagem realmente chegue, né, aos corações e às pessoas que querem tomar uma decisão que vai afetar toda a sua vida. Aquelas pessoas que estão estudando com as Testemunhas de Jeová, aqueles que estão lá dentro estão pensando em sair, sabe, para que essas pessoas realmente possam ter ali o seu coração tocado e serem ajudadas a se livrarem dessa organização que só produz crenças limitantes nos seus adeptos, a fim de controlá-los mentalmente e conduzi-los para fazer aquilo que eles querem. Buscar ali o seu enriquecimento e crescimento como empresa, porque essa organização ela não é uma religião, ela é uma empresa do ramo imobiliário. O ramo gráfico ela já está deixando de lado, porque as tecnologias estão forçando a fazer isso. Então, por favor, divulgue mesmo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas tirem também proveito dessa informação. E se você gostar do conteúdo que eu vou apresentar para você nesse vídeo, deixe o seu like, faça um comentário. Se tiver alguma coisa que você vê que precisa de melhora, por favor, deixe seu comentário e dê sua sugestão. Tem algum assunto que você gostaria de ver, sendo tratado aqui nos próximos vídeos? Por favor, mande um e-mail para mim, eu deixo aqui nos comentários também. Ô Ricardo, eu queria saber sobre esse assunto, o que que você tem para falar? Eu estou aqui para tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bem? Então, por favor, eu conto com você para que continue compartilhando, comentando e curtindo aqui os vídeos do nosso canal. Bom, então vamos falar sobre o batismo e as Testemunhas de Jeová. Será que é realmente possível que um batismo dentro da organização das Testemunhas de Jeová seja anulado? Primeiramente, vamos entender como é o batismo no sentido bíblico. O que a Bíblia fala sobre batismo? Como é que deve ser feito o batismo? Bom, quem deu instrução sobre isso foi o Mestre Jesus, não é? Eu vou ler para vocês o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos do 17 em diante. Vamos colocar o óculos aqui, né? Mateus 28, versículos 17 em diante. Ao final, né, do capítulo 28. Diz assim. Eu estou lendo aqui na Bíblia King James, 1611. Uma Bíblia realmente confiável. Diz assim. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito
Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Então vejam só, a instrução da palavra de Deus é bem clara, né? Como é que deve ser feito o batismo cristão? A pessoa deve ser ensinada a aprender os princípios básicos do cristianismo, reconhecer Deus como Pai, Jesus como Filho e a atuação e poder do Espírito Santo. Quando ela reconhece esses três elementos do cristianismo, ela vai ser batizada. Aí sim ela tem condições de ser batizada. A pessoa deve reconhecer que Cristo é o agente principal do propósito de Deus, que Cristo ocupa o centro da adoração verdadeira. Tudo dentro das Escrituras leva a Jesus. Quando ela se convencer disso, então ela será batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é simples, não é uma coisa difícil. A Bíblia já deixa bem claro a norma que o próprio Cristo deixou, né? As pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos comentar um pouco sobre o batismo que as testemunhas de Jeová realizam. O batismo das testemunhas de Jeová seguem esse padrão bíblico? As testemunhas de Jeová seguem esse padrão bíblico que nós acabamos de observar? Por exemplo, aonde está dentro da palavra de Deus, a Bíblia, a instrução de que a pessoa deve fazer antes de se batizar, uma oração de dedicação. Uma oração onde ela diz a Deus que vai entregar a sua vida a Ele e fazer a sua vontade. Aonde é que a Bíblia mostra que fazer uma oração dessas está atrelada à pessoa dedicar a sua vida a Deus no batismo? Aonde a Bíblia ensina que o batismo é só uma expressão pública dessa oração de dedicação? Você que é testemunha de Jeová, se você consegue apresentar a resposta bíblica sobre essas duas perguntas que eu acabei de fazer para você? Olha, eu estudo bastante a Bíblia, conheço outras pessoas que estudam muito, e você mesmo, quando estudar, eu não sei se você vai conseguir encontrar essa resposta. Então eu espero vivamente aqui no canal que você venha de modo respeitoso, tá? De modo respeitoso e responda: olha, ô Ricardo, ó, de acordo com esse versículo, tal, aqui nós encontramos uma base bíblica para isso. E aí nós vamos dialogar sobre o assunto. Eu ainda não consegui encontrar. Se você conseguiu, por favor, deixe a resposta a essa pergunta. Então eu gostaria que você respondesse para mim, a base da Bíblia, essa questão. Aonde é que está escrito dentro das Escrituras que a pessoa, quando ela se batiza ali publicamente, que ela entra na água, que quando ela faz esse ato, isso significa que ela fez uma oração de dedicação a Deus? Aonde é que a Bíblia mostra um exemplo de um cristão que foi batizado dessa forma? Primeiro ele fez uma dedicação em oração e depois ele foi lá e foi mergulhado na água. Aonde é que a Bíblia mostra isso? Então eu aguardo, como eu já disse, vivamente a resposta bíblica para essa pergunta. E sobre a questão de como o batismo era feito lá no passado, no primeiro século, pelos primeiros cristãos, nós temos um exemplo prático dentro da própria Bíblia. Será que as testemunhas de Jeová seguem esse padrão? Ó, eu vou ler para vocês, está aqui, em Atos, de novo aqui colocando o óculos, Atos no capítulo 8, versículo do 26 em diante. Vamos ler esse relato bíblico e entender como foi feito um batismo. Está aqui dentro das escrituras o procedimento de como se faz um batismo cristão. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sob Candace,
rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém e estava retornando, e assentado na sua carruagem lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nessa mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco. E ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não ouviu mais, e ele prosseguiu o seu caminho regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia. Vocês observaram o que diz a palavra de Deus sobre o batismo? O batismo deve ser em reconhecimento de quem? De uma organização visível de Deus na Terra? Eu até dou essas pausas para que você pare e analise. É proposital. Pense, use a sua faculdade de raciocínio. Vamos ler novamente aqui, ó. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta, e de quem fala o profeta isto, de si mesmo ou de algum outro homem? Então Filipe passa a lhe explicar, e o eunuco. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Veja a pergunta de Filipe. Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. De novo, o batismo cristão é em reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora eu pergunto para você novamente, que é testemunha de Jeová, para você que está pensando em se batizar. Aonde é que na Bíblia apresenta que os cristãos lá no passado, para se batizarem, eles tinham que ler um livro, responder uma série aí de mais de 200 perguntas, para então depois se batizarem, fazerem uma oração de dedicação e se batizarem? Não tem isso na Bíblia. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse livro, Organizados para Fazer a Vontade de Jeová. É nesse livro que as testemunhas de Jeová têm as instruções para se batizarem. É bem lá no final do livro que constam essas instruções. Então nós vamos chegar ali, vou mostrar para vocês, aqui é um pouquinho do livro, né? Mas é lá por volta da página 200 e tralalá. Eu sei porque eu já fiz perguntas do batismo para pessoas aqui quando eu era ancião. Então vamos lá. Olha lá, perguntas para os que desejam se batizar.
né? Aonde é que esse procedimento está na Bíblia? E depois nós vamos considerar aqui juntos as duas perguntas que são feitas lá no dia do batismo. Agora, só voltando um pouquinho com questão a essa oração de dedicação. Do meu ponto de vista, por que a organização orienta que a pessoa deve fazer uma oração de dedicação a Deus? Sabe por quê? Porque ela quer fazer com que a pessoa se sinta compromissada com esse passo que ela vai dar. Não é por amor ao Criador, é para criar na pessoa um senso de compromisso. Não, agora eu me dediquei, eu conversei com o Criador, falei que ia colocar a minha vida à disposição dele para fazer a vontade dele. Eu não posso mais recuar atrás da minha posição. Eu me dediquei a Jeová. É o início do controle mental que essa organização vai começar a exercer sobre você, né? E depois vão usar textos bíblicos que mostram que você se dedicou ao Criador, que você não pode voltar atrás, para prender você aí dentro do cerco deles. Então fique atento. Esse procedimento não é um procedimento para demonstrar amor e carinho ao Criador. Você acredita, porque você está fazendo do seu coração. Mas as Testemunhas de Jeová, a organização, a cúpula, na minha opinião, usa isso como uma forma de te controlar posteriormente. Porque depois você vai sempre pensar nisso. Olha, mas eu dediquei minha vida a Deus. Será que eu não estou errado? Será que eu posso dar esse passo? Será que eu posso abandonar a organização? Essa é a questão. Essa é a questão aqui envolvida. Muito bem. Então vamos entrar aí, né? Aqui já temos algumas das perguntas que eles fazem, e se eu não me engano é na página 206. Vamos ver se eu estou certo. Que tem as perguntas que são feitas para o batismo das pessoas. Isso, exatamente. Vou até ampliar um pouquinho aqui para que você veja bem na tela. Vamos lá. Consideração final com os candidatos ao batismo. Os batismos geralmente são realizados nas assembleias e nos congressos das Testemunhas de Jeová. Na conclusão do discurso de batismo, o orador pedirá aos candidatos ao batismo que se levantem e respondam em voz alta estas duas perguntas. Notem bem as duas perguntas. Você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Você entende que, ao se batizar, você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus? Ao responderem sim a essas perguntas, os candidatos ao batismo estão fazendo uma declaração pública de que têm fé no resgate e dedicaram a vida a Jeová. É importante que eles meditem nessas perguntas e orem a respeito delas com antecedência, para que possam responder de acordo com suas convicções pessoais. Olha só, hein? Agora, você que estuda a Bíblia, né, de qualquer outra religião, você que é testemunha de Jeová, você que está pensando em entrar, você que está pensando em sair, respondam. Vamos conversar aqui com pessoas maduras, né, em sentido emocional, mental e espiritual. Aonde é que está na Bíblia essas duas perguntas aí? Você está fazendo a dedicação a Jeová, a Jesus? E cadê a menção ao Espírito Santo? A gente não leu lá em Mateus 28, 19 e 20 que as pessoas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que eu faço essa pergunta? Porque as testemunhas de Jeová, elas se arvoram, elas se dizem a única religião que segue a Bíblia à risca. E nem aqui na hora do batismo eles seguem o padrão bíblico. Aonde é que está escrito na Bíblia que foi feita essa pergunta ao eunuco etíope? Nós acabamos de ler o relato na Bíblia. Você se arrependeu dos seus pecados, dedicou sua vida a Jeová e aceitou que o meio de salvação escolhido por Jeová é Jesus Cristo? Não tem essa pergunta na Bíblia. Não foi isso que aconteceu entre o eunuco etíope e Filipe. Não foi assim o batismo dele.
E aonde está na Bíblia essa segunda pergunta? Você entende que ao se batizar você se torna testemunha de Jeová e passa a fazer parte da organização de Deus? Então, já por aí, nós observamos que o batismo que as testemunhas de Jeová realizam não é um batismo que segue o padrão bíblico. O eunuco etíope, ele entendeu quem era Jesus, e a partir do momento que ele entendeu Jesus realmente como meio de salvação, ele foi batizado. Ele não teve que responder nenhuma questão. E é assim que deve ser feito o batismo cristão. Logicamente, é preciso da pessoa dar esse passo, conhecendo todas as informações necessárias para que ela tenha noção do passo que ela está dando em sua vida. E o próprio relato do eunuco etíope deixou isso claro. Ele entendeu ali as escrituras e foi batizado. Então, o batismo dentro das Testemunhas de Jeová é uma ocasião para marcar o seu compromisso com a organização do corpo governante. E não é uma ocasião para marcar o seu compromisso com Deus, o Criador, o Pai e o Espírito Santo. Não. O batismo deles é incompleto. Então, só por aí, nós já observamos que o batismo, como é feito pelas testemunhas de Jeová, não possui base bíblica. Prove para mim o contrário. Traga informações bíblicas que provem o contrário, você que é uma testemunha do corpo governante. Por favor. Mas faça isso com educação. Né? Muitos de vocês vêm aqui no canal, usam perfis falsos, atacam os outros, atacam as pessoas que não concordam mais com essa organização, e nós tratamos vocês da melhor forma possível. Mas continue vindo aqui, mesmo que você for sem educação, não tem problema. Uma hora você vai acordar, né? Todos acabam por acordar, né? Porque quem está futucando em canal apóstata aqui, canal apóstata ali, é porque alguma coisa tocou já a sua mente, o seu cérebro, tá ali liberando o seu coraçãozinho e você ainda não se deu conta. É por isso que você fica entrando nos canais apóstatas para discutir, para debater, porque você quer provar para você mesmo que lá tá certo. Que se você conseguir derrotar um apóstata, isso significa que a organização é verdadeira. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque eu era assim também. Essa é a verdade. Então continue vindo aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos prosseguir depois dessa consideração aqui sobre o batismo, né? Será que o batismo nas testemunhas de Jeová pode ser anulado? Nós vamos usar para isso agora o famigerado livro Pastoreiem o Rebanho de Deus, o manual secreto, confidencial dos anciãos. O que esse manual tem a dizer sobre batismos? Então é aqui no capítulo 12 do livro O Manual dos Anciãos que nós temos aí as orientações sobre essa questão de se um batismo pode ou não ser anulado. Isso aí fica, de acordo com o índice aqui, nos parágrafos 59 a 61 do capítulo 12. Eu vou ampliar um pouco aqui a tela agora para ficar melhor para vocês verem, né, fazer a leitura, e nós vamos lá para o parágrafo 59. Vamos ver onde que vai dar isso. Aí nós vamos ler ali na íntegra, né, o material que eles apresentam aí. É bom que você vai vendo aí de vez algumas informações. Isso. Chegamos aí, ó. Parágrafo 59. Quando a validade do batismo é questionada. Ao lidar com um caso de pecado grave, os anciãos nunca devem questionar se o batismo da pessoa foi válido. Se ela levantar essa questão, os anciãos podem sugerir que ela leia a revista Sentinela de 15 de fevereiro de 2010, página 22. Então, de sua própria iniciativa, os anciãos nunca devem falar nada sobre anulação de batismo. Então, agora vamos ver aí o parágrafo 60. Pode ser que uma pessoa diga que seu batismo não foi válido porque ela cometeu um pecado grave secretamente pouco antes de se batizar e que, por isso, ela não acha que precise se submeter a uma comissão judicativa. É claro que se os anciãos soubessem disso, a pessoa provavelmente não teria sido aprovada para o batismo.
Mas isso não quer dizer necessariamente que a dedicação dela foi inválida. Olha só esse ponto. Se eles soubessem que a pessoa tinha cometido um pecado grave antes, o batismo dela não seria aprovado. Possivelmente ele não seria aprovado. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a dedicação àquela oração que ela fez é inválida. O negócio é cheio de dualidade, é dúbio. Algumas pessoas fazem sua dedicação bem antes do batismo, outras quando o batismo está bem perto. Observaram aquela questão que eu disse? Por que que eles instruem a pessoa a fazer essa oração de dedicação? É para que ela ali já deu o passo, né, o processo de submeter a sua mente ao controle, a desenvolver o sentimento de que ela tem uma obrigação, um dever a cumprir. Os anciãos não têm a capacidade de ler corações, nem podem saber exatamente como Jeová encarava a pessoa quando ela foi batizada. Ó, até parece coisa cristã, né? Quando os anciãos ficam sabendo que alguém batizado estava secretamente cometendo um pecado grave enquanto era publicador não batizado, mas que parou de fazer isso antes do batismo, eles devem dar conselhos e encorajamento. Não se deve formar uma comissão judicativa por causa de pecados cometidos antes do batismo. Mas se alguém voltar a cometer um pecado grave depois do batismo, os anciãos geralmente vão tratá-lo de acordo com o que ele afirma ser um cristão dedicado e batizado e formarão uma comissão judicativa. Agora sim, o 61. Em algumas raras ocasiões, fica claro que o batismo foi inválido, porque a pessoa não parou de cometer o pecado grave antes do batismo, nem mesmo por pouco tempo. Por exemplo, pode ser que na época do batismo a pessoa vivesse em circunstâncias imorais com alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo, fizesse parte de uma organização que não é neutra ou algo parecido. Em caso de dúvidas, consultem um departamento de serviço. Então aqui nós já temos a resposta. O batismo dentro da organização das testemunhas de Jeová pode ser anulado. Agora eu pergunto para você, qual é a base bíblica para a anulação de um batismo cristão? Consegue responder para mim, testemunha de Jeová? E qualquer um de vocês aí que se diz estudioso das escrituras sagradas? É possível haver a anulação de um batismo cristão? Eu já li a Bíblia, como eu já disse no começo. Não foi só uma vez não, foram algumas vezes. E eu nunca encontrei uma referência bíblica de um batismo cristão sendo anulado. Né? E agora eu gostaria de contar para vocês um relato sobre essa questão que eu disse que ia contar para vocês no começo do vídeo. Eu servi numa congregação em que aconteceu algo que envolveu a anulação de um batismo de uma pessoa. E eu tive uma participação não direta nisso, mas de uma forma indireta, ações que eu tomei levaram a essa circunstância. Era uma pessoa, eu não vou identificar o nome, não vou falar qual congregação, mas os irmãos que acompanham aqui de Ribeirão Preto, algum dos meus conhecidos, ele vai saber esse caso e ele sabe que é verdade. Com certeza. Teve uma ocasião em que uma pessoa que nós conhecíamos, né, que eu conhecíamos em família, e nessa época era uma época que eu ainda era jovem, estava fazendo o segundo grau, né, o ensino médio. Tinha voltado a estudar o ensino médio. E essa pessoa, ela estava tendo algum envolvimento estranho com os inspetores de escola. Ela era uma pessoa nova, jovem também, e estava tendo com esses homens ali de uma escola em que nós estudávamos uns comportamentos, um tipo de relacionamento estranho. E eu, como chupa-dedo da vida, né, fiquei de olho nisso. Eu tinha aí por volta de uns 20 anos, já era servo ministerial, e numa certa ocasião eu flagrei essa pessoa junto com um desses senhores ali mais velhos, estavam ali namorando, né, namorando de forma decente, não tem nada imoral não. Estavam num canto na escola, ela,
se eu não me engano, ela ainda era menor, não estou me recordando a idade, e com esse senhor mais velho. E essa pessoa, ela era uma pessoa de uma família até benquista, né, dentro da congregação. Uma família que era sempre visitada por superintendente de circuito, sempre que vinham fazer uma visitinha na casa deles. Era aquela família que a gente fala assim, engambelada. Eles gostavam de que alguém sempre estivesse com eles ali, da dianteira, confortando eles, passando a mão na cabeça, engambelando mesmo, sabe? E então eu peguei essa situação, só que eu, como sempre fui um cara, né, uma pessoa que gostava de estudar a Bíblia e seguir os padrões bíblicos, eu fiz o que estava escrito no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18. É capítulo 18 ou 15, agora me fugiu da mente aqui. Eu conversei com ela, chamei ela para conversar, falei: olha, eu vi isso acontecendo. E você sabe que eu vi, você viu que eu vi você lá com essa determinada pessoa. Eu vou te dar um prazo de 1 semana para você conversar com seus familiares e com os anciãos e resolver essa questão. Porque não é certo, você é uma pessoa dedicada e batizada. Se eu não me engano, ela era pioneira regular, estava servindo como pioneira regular na congregação nessa época. Não me lembro muito bem. Então, se essa informação não for certa, por favor, desconsiderem, vocês que conhecem o caso. Muito bom. Então, passou-se o tempo, ela viu que não ia ter jeito de resolver isso de outra forma, né, porque o Ricardo Cândido, né, que era o bitolado que seguia à risca as instruções da organização, apertou-a nesse sentido, então ela se viu obrigada a resolver essa situação. Só que aí, a resolução dessa situação teve outros desdobramentos. Por quê? Porque quando ela foi lá confessar o que tinha acontecido, ela acabou expondo outros aspectos muito podres do que acontecia com ela dentro dessa casa em que ela vivia, né, com as pessoas e que superintendente, que anciãos estavam sempre ali engambelando, né, a família. Ela teve que revelar que mesmo antes de se batizar, ela já era submetida a aquela coisa que acontece com os menores, que a organização de Deus, né, a organização de Jeová, a organização do corpo governante, querem encobrir. Então ela era submetida desde antes, desde pequena, a abuso. E vocês entendem o que eu quero falar. E continuou. Depois ela ficou maior, entendia o que estava se acontecendo e mesmo batizou-se vivendo, né, numa situação de, agora podemos dizer, de fornicação. Mesmo antes de batizar, depois de se batizar, continuou. Então, o batismo dela foi anulado. O batismo dessa pessoa acabou por ser anulado. Aí ela se empenhou novamente, disse que deixou, né, todos os pecados de lado, se dedicou novamente à organização do corpo governante. E, posteriormente, acabou por abandonar mesmo a organização e viver a sua vida. Então, é isso, né? Então, o batismo dentro das testemunhas de Jeová pode ser anulado. Se a pessoa comprovar, se for comprovado que ela cometia pecados graves e continuou cometendo esses pecados mesmo após ter sido batizada. É só nessas ocasiões que um batismo dentro das testemunhas de Jeová pode ser anulado. Bom, dentro da Bíblia não contém nenhuma orientação sobre isso. É mais uma regra, mais um legalismo dessa organização. E agora eu quero que você diga para mim o que você achou do conteúdo desse vídeo. Né, você que é testemunha de Jeová, você que está pensando em se tornar uma testemunha de Jeová. A base da Bíblia, será que é possível ter anulação de batismos? Como são os batismos feitos dentro das Escrituras? Então, nesse vídeo, nós vimos isso.
A Bíblia não dá base nenhuma para o batismo como as testemunhas de Jeová praticam. A Bíblia não dá base nenhuma para a anulação de batismos. Quem vai julgar se um batismo deve ser anulado ou se ela não considerou válido, isso é só o Criador quem tem de fazer isso. E não somos nós, seres humanos. O próprio KS ali, no momento de lucidez, disse que os anciãos não têm o poder para julgar os corações. É só Jeová quem tem a capacidade de fazer isso. É um momento de lucidez daqueles assim que é poucos que a gente vê nas publicações da organização. Então, eu quero pedir a você, mais uma vez, que, por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo. O principal, compartilhe para ajudar as pessoas a entenderem também as informações que nós estamos aqui apresentando. Quero agradecer então a você e lembrar novamente, antes de se despedir, para que assista os últimos 2 vídeos do canal. O card vai estar no final aqui, na hora que entrar a conclusão do vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, livre-se de crenças limitantes.